Olá para você que nos acompanha em mais um episódio do podcast Diálogos Federativos, o podcast da Associação Brasileira de Municípios. Meu nome é Camila e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Juliette Oliveira, coordenadora-geral do Monitoramento e Gestão da Informação do Ministério das Mulheres. E a gente vai conversar sobre o Censo de Política para as Mulheres. Mais do que um levantamento de informações, o censo ele representa uma oportunidade muito importante de construir um retrato nacional sobre como estão sendo organizadas as estruturas que propiciam a realização da política pública para as mulheres nos municípios e em âmbito federal. Juliette, seja muito bem-vinda ao Diálogos Federativos, é uma honra para a gente estar recebendo você aqui. Se você quiser começar se apresentando, falando um pouquinho mais sobre você. Obrigada. É uma alegria muito grande poder participar desse podcast com vocês, entendendo que a abrangência das rádios digitais e desse tipo de dispositivo é muito grande, então alcança territórios às vezes que a gente nem imagina. Então, e falar também que é uma satisfação muito grande conversar um pouco sobre a gestão das políticas públicas nos territórios, a partir da perspectiva de quem executa essas políticas públicas, sobretudo com recorte de gênero, políticas públicas pensadas para as mulheres dos territórios brasileiros. E sobre agradecer mais uma vez, em nome também da secretária executiva, Eutália Barbosa, e da ministra Márcia Lopes, que são peças fundamentais na execução também de todo o planejamento, de todo o pensamento de combate a qualquer forma de violência contra a mulher no Brasil. Hoje, com uma estrutura de ministério, a gente tem esse suporte de pensar essas políticas, de torná-las realidades a partir também dessa colaboração, porque ninguém faz política sozinho, Então, o censo de política para as mulheres foi pensado justamente para poder identificar como essas políticas estão chegando no território, de maneira que elas estão sendo executadas e disseminadas em alguns territórios. Eu digo alguns territórios porque nem todos têm ainda o Organismo de Política para as Mulheres ou a Secretaria de Política para as Mulheres. Então, temos necessidade de identificar isso, por isso o grande objetivo do Censo de Política para as Mulheres, que está sendo pensado e para ser lançado logo mais. Muito interessante, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. E eu acho que antes da gente se aprofundar um pouco mais nesse censo de políticas voltadas para mulheres, eu acho importante a gente pensar um pouco mais do começo, para a gente entender bem como isso funciona. E aí, pensando em políticas públicas para as mulheres, a gente está falando de questões que acontecem diretamente no território, que afetam a vida da população que está nos territórios, nos municípios, dentro dos estados. E aí, justamente aí que entra as secretarias e os organismos de políticas para as mulheres. Como que é o funcionamento dessas secretarias? Então, quando falamos de organismo de política para as mulheres, estamos nos referindo a entidades governamentais voltadas à formulação e implantação de políticas públicas, que assegura os direitos das mulheres e promove a igualdade de gênero e o enfrentamento de todas as formas de violência. Em alguns municípios existem secretarias executivas, exclusivas. Em outros, essa atuação ocorre por meio de uma espécie de rede. Tem um organismo que pode estar instalado dentro, por exemplo, de uma secretaria de assistência social, ou às vezes ligado direto ao gabinete da prefeita ou do prefeito, que cria-se uma coordenação, pode ser superintendência, pode ser diretoria, coordenação, E aí, quando tem essa característica, a gente nomina como organismo, porque a secretaria ela tem um perfil diferenciado, então ela tem uma estrutura criada dentro da estrutura do município, e quando é o organismo, ele existe, mas ele está dentro de uma outra estrutura maior. Então a diferença é essa. E a gente, com as pesquisas que a gente fez inicialmente para elaborar o roteiro do censo, a gente identificou a quantidade de organismo de políticas para as mulheres, aí considerando organismos de secretarias que existem no Brasil,
Utilizamos como base as informações que nós já temos dentro do município, que foram coletadas via vários tipos de contato pré-existente. Um deles foi a conferência, né, a 5ª Conferência de Política para as Mulheres, que aconteceu ano passado, que foi um importante dispositivo para reaproximar também o governo, né, das mulheres. E a pesquisa de municípios, que é a MUNIC, que é uma pesquisa realizada pelo IBGE. Então, ele fez, em 2023, o IBGE também levantou, e com essas 2 informações primordiais, nós chegamos ao número de 2.195 municípios que têm esse organismos. Né? Ainda é um número que eu posso dizer que é aproximado, porque isso pode ter mudado de alguma forma, né, ao longo do período, né, sei lá, do ano passado para cá, por exemplo, né, porque existem várias formas de se criar isso e várias necessidades instaladas para que você crie um organismo, né. Um deles é justamente acessar as políticas públicas pré-existentes para atender as mulheres, né. Então, como eu falei, em alguns municípios existe uma secretaria exclusiva, em outros tem um organismo. Independente do formato adotado, essas equipes exercem um papel fundamental, porque articula diferentes áreas do governo, promove o diálogo com a sociedade e ajuda a garantir que as políticas para as mulheres estejam presentes nas diversas agendas da administração pública. Então, quando a gente pensa em mulheres, né, nós estamos pensando, de acordo com o último censo, em mais de 50% da população brasileira. Então, é inevitável, né, que isso se distribua na educação, na saúde, na segurança pública, e aí com várias características. A agricultura familiar, por exemplo, existe um conjunto de políticas transversais as quais são acessadas pelos municípios, né, para fazer esse atendimento com essa característica, né, atendendo um grupo específico de cidadãos, né, e aí entre eles as mulheres especificamente, com essa transversalidade. Eu acho que você trouxe um ponto muito importante, que é essa transversalidade das políticas de gênero em todas as outras políticas públicas, né? Muito importante mesmo. Exatamente. Então, a gente pode dizer que o fortalecimento dessas estruturas, isso representa o fortalecimento também da política para as mulheres? Sim, sem dúvida. Quando nós nos propomos a conhecer como isso está distribuído em cada território, né, a gente também está reparando um vazio sobre dados sobre esse atendimento, né? Porque estatisticamente a gente tinha sempre teve um conjunto de dados que considerava todos os cidadãos brasileiros, né, como eles eram atendidos na sua completude, né? E aí, com essa necessidade, com a escalada da violência, né, com não só a escalada, mas também quando se lançou luz, né, aos diferentes tipos de violência aos quais as mulheres estão sujeitas no território brasileiro, a gente começa a perceber que nós temos que qualificar esse olhar, né? E só podemos qualificar esse olhar se a gente tiver dados, informação sobre que tipo de violência, né, como essa violência pode ser estrutural, por que ela é estrutural, né, o que reforça essa estrutura cultural, às vezes, em torno dessa violência, né? Então, esses dados eles são essenciais, porque nós temos marcadores sociais que são super importantes e fundamentais para entender a questão de gênero no Brasil. A gente tem raça e etnia, né, que para o Ministério das Mulheres é fundamental, né, embrionário, inclusive, na nossa maneira de pensar, mas é fundamental que a gente pense nisso, até porque a maior parte das vítimas de violência doméstica, de feminicídio, são mulheres. São mulheres negras, né? E ainda a gente tem que pensar em classe, né? Então, são várias diferenças que compõem um conjunto de fatores que
tornam, muitas vezes, essa realidade mais terrível, né? Raça e etnia, né? Porque aí a gente pensa nas mulheres quilombolas, nas mulheres indígenas, além das mulheres negras, né? E a questão mesmo da econômica, socioeconômica dessas mulheres, né? Então, são marcadores sociais que a gente tem que saber como eles estão, né? Como eles estão se comportando em cada território. Como a gente tem um país que é gigantesco, né? Continental mesmo, a gente precisa também entender de norte a sul desse país, né? Como isso está se dando, como essa política está chegando, para que ninguém fique desassistido. E sendo um país de tamanho continental, a gente observa muitas pluralidades dentro dele, diferenças na forma que essas políticas elas atendem e elas afetam as pessoas dentro dos municípios, né? Esse é um ponto e é uma questão que é muito importante para nós aqui da Associação Brasileira de Municípios. Semana passada, inclusive, nós realizamos 2 edições do nosso projeto que compartilha o nome com o podcast, que é o Diálogos Federativos. A gente fez uma edição no Ceará sobre feminicídio e combate ao feminicídio e violência contra a mulher. E a gente teve alguns momentos muito interessantes, com discussão entre os grupos e também exposições em alguns painéis durante o dia. Em alguns desses painéis a gente teve, inclusive, a participação da Maria da Penha, que eu acho que traz uma luz muito importante, que é uma peça muito significativa na luta pelo enfrentamento à violência de gênero no Brasil. Além disso, a gente teve também a outra edição do Diálogos Federativos em Natal, que a gente contou com a participação da ministra das Mulheres, inclusive, da primeira-dama e da governadora do estado para a assinatura do Pacto contra a Violência... Pacto da Violência contra a Mulher. Isso, Brasil contra o Feminicídio, exato. Obrigada. E eu acho que isso é um exemplo de como as políticas nos últimos anos para o enfrentamento e para o apoio das mulheres e para o combate à violência de gênero em diversos estados e municípios têm se dissipado e se fortalecido em âmbito nacional. E eu imagino que isso tenha trago novos desafios que até então não eram tão comuns para o Ministério das Mulheres. Foi nesse contexto que vocês pensaram na implementação do censo? Sim, a gente, dentro do Ministério das Mulheres, da estrutura dele, tem um observatório. É o Observatório Brasil de Igualdade de Gênero, que a gente chama de OBIG. Esse observatório ele já é responsável por produzir um material muito rico todos os anos para fazer essa leitura, né, estatística de como estão as mulheres no território brasileiro, né, desde ensino, né, ensino superior, fundamental, a questão raça, etnia, né, tipos de violência específica, questão socioeconômica, saúde. Então, é um material que ele tem inúmeros indicadores, né, e vai atendendo esses indicadores com informações de bancos de dados que são pré-existentes, como é o caso do próprio BGE, né. Então, além disso, a gente sentiu necessidade, e assim, se espelhando também em exemplo de outras secretarias, de outros ministérios, como é o caso do Ministério do Desenvolvimento Social, que já tem um sistema robusto de gestão da informação, monitoramento e gestão da informação. A gente está criando, o próprio Ministério está se reestruturando para criar, né, uma subsecretaria de gestão da informação. Avaliação e gestão da informação, que é a SAGE Mulheres. E dentro dessas atividades, embora a gente esteja num processo ainda de estruturação dessa subsecretaria, a gente já tem algumas entregas, né? Uma delas é essa grande pesquisa, que é o Censo, né, de Política para as Mulheres, para começar a estruturar esse processo de conhecer como a política está chegando no território, qual é a rede de apoio, que tipo de gestão é estabelecida naquele município ou naquele estado, para aprimorar e também para monitorar como o conjunto de políticas públicas que foram estruturadas, esse conjunto está chegando, de que forma ele está sendo executado no território. Não com uma intenção de fiscalização, né? Mas com uma intenção de aproximação. É preciso aproximar, afinal, olhar, né, para enxergar, colocar como se fosse uma lupazinha, né? Vamos pensar num município bem distante, vamos pensar no município de Marabá,
né, que é no sul do Pará, sul-sudeste do Pará, que é um município grande, né, um município já considerado, né, de mais de cerca de 300 mil habitantes. Bem né, grande, então. É bem grande. Mas que tem altos níveis também de violência contra a mulher, assim como grande parte do Brasil, eu uso dizer, o resto todo do Brasil, né, os demais municípios. E aí vamos entender como as políticas, o conjunto, né, de políticas transversais está chegando no município de Marabá. Vamos pensar no município bem pequeno, bem menor, Cajazeiras, na Paraíba, né? Então, como está estruturado esse conjunto de coisas? Se tem acesso, né, à patrulha Maria da Penha, quem é que faz o atendimento direto, né? Como isso se dá, por exemplo, na hora que acontece uma situação de violência e uma menina ou mulher encaminhada para a saúde, né? É pela porta de entrada do Sistema Único de Saúde, como se dá essa notificação, né? Quem é responsável por acolher, por encaminhar? Então, são coisas que a gente precisa verificar como é que estão acontecendo, né, para entender e até aprimorar os métodos que são executados hoje em matéria de atendimento, né, e ampliar, né, tudo que a gente puder para deixar a vida das mulheres mais confortáveis e garantir a justiça, né, para todas no território brasileiro. Acho que você trouxe um ponto muito importante, que é de observar com mais atenção as políticas e o andamento desses processos dentro dos estados e dos municípios, não como uma forma de fiscalização, mas muito mais como uma forma de enxergar um problema e só a partir de você conseguir enxergar e observar esse problema, conseguir agir para lidar e mitigá-lo. Achei isso muito, muito interessante. E um outro ponto é que o nosso lema, inclusive, do Diálogos Federativos sobre enfrentamento ao feminicídio foi Brasil, meninas e mulheres vivas, saudáveis e respeitadas. E eu acho que isso exemplifica muito bem também esse esforço que tem sido feito em âmbito federal e que tem sido fortalecido através do Ministério das Mulheres. Sim. Ao considerar os municípios durante esse processo de criação e de implementação do Censo de Política para as Mulheres, quais foram as demandas que vocês observaram que apareceram com mais frequência? Quais foram os pontos de mais destaque para os municípios? Então, a gente tem dentro da estrutura do Ministério uma secretaria, que é a Senatp, que ela é responsável por essa política interfederativa, né? E essa secretaria, ela tem um contato direto com as gestoras estaduais, né? Então, para que a gente tivesse um questionário, um dispositivo de coleta de dados, né, que é o questionário, mais próximo possível, então a gente usou informações, né, das secretarias finalísticas, tem a Senap, tem a Senev, que é responsável por verificar a questão da violência, né, e a Senae, que é responsável pela parte socioeconômica. Então, essas secretarias, elas compõem o Ministério junto com a Secretaria Executiva, né? Então, um conjunto de informações a gente coleta, né, dessas secretarias. Então, para chegar no formato de questionário, né, dispositivo de coleta de dados, também a gente contou com a parceria do IBGE para coletar informações suficientes para gerar esse questionário, né? E esse questionário ele vai levantar um conjunto de informações para que a gente possa, com isso, entender como a rede está estruturada nos municípios, né? Municípios de pequeno, médio e grande porte, que é o recorte também que o próprio IBGE usa, né? Então, é município pequeno, município médio, município grande. Então, questões como quem é o gestor, quem é a gestora, né? A gente espera encontrar muito gestoras, né? Por características e necessidade de que é mais fácil uma mulher entender, né, a situação relativa, né, essa política de gênero, né? Então, por razões óbvias, né? Vamos pensar assim.
Então, para estruturar isso, a gente contou com essa expertise do próprio IBGE, das equipes técnicas do próprio Ministério. Inclusive, a gente tem uma especialista que foi a responsável, né, que é a coordenadora geral do observatório, que foi responsável pela elaboração, que é a Vanessa, do próprio questionário e articulação com os parceiros para fazer esse refinamento. Então, a gente teve oficinas com as secretarias que compõem o Ministério para que fosse validado o dispositivo e também fizemos uma espécie de teste, né, com algumas gestoras estaduais. E, como eu te falei, as questões são o tipo de gestão que é executada, se é secretaria, se é OPM, se está vinculada a outra pasta, né, se tem orçamento. Então, é um questionário extenso, né? E pode, às vezes, até no exercício de preencher esse questionário, surgirem algumas dúvidas. E o Ministério vai estar à disposição, né, para sanar essas dúvidas com o responsável por preencher o questionário. E você acha que quais são os principais desdobramentos para o Ministério após o preenchimento desse formulário por parte dos municípios? Então, após esse período de coleta, esses dados serão tratados, né? A gente vai poder visualizar esses dados a partir de dashboards, de estatísticas específicas, né? Então, com isso na mão, é possível, então, olhar para o conjunto de políticas que já são executadas e avaliar, né, qual é o alcance delas, qual é a importância. Vamos pensar, por exemplo, numa política, como a gente trabalha principalmente com políticas transversais, né, a gente conta com outros ministérios. Vamos pensar no Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem a pasta da agricultura familiar, né? A agricultura familiar, ela é vista a partir de uma perspectiva em que envolve homens e mulheres trabalhadores no campo. E que dentro dessa pasta também tem as políticas voltadas às mulheres, né? Financiamento, programas específicos, tem o programa de compra direta. Grande parte dessa produção que vai para o programa de compra direta é produzida também por mulheres, né? Então, a gente tem condição de olhar para esses dados, né, e verificar qual é o alcance deles nos territórios. A gente tem um país, como eu falei anteriormente, vamos pensar um estado como o Amazonas, que é muito grande, o estado do Pará, que é imenso também, né? Então, e que estão um pouco longe do centro do poder, que é Brasília. Então, a gente tem que olhar, né, o Brasil na sua integridade e pensar e observar como o que é pensado aqui está chegando na ponta, né? Então, essa avaliação pode ser feita a partir das informações que vão vir também nesse questionário, né? E aí a gente, como Ministério, como estrutura, tem a condição de monitorar essas políticas. O monitoramento de políticas públicas é algo ainda, não é algo recente, mas é algo que não é muito disseminado ainda. É como se fosse ainda um pouco fechado, né? Muito protocolar. Mas existe uma tendência, né, com a proximidade que a gente tem hoje, embora a gente não esteja geograficamente próximo, né, dos locais, a gente está próximo em comunicação, né? A tecnologia da informação, ela chega em todos os locais, né? Então, a gente não está próximo geograficamente, não está podendo olhar com os nossos olhos, mas a gente está próximo em matéria de gerir informação que é produzida naquele local, seja um local muito longe, né? Então, isso facilita. E aí, monitorar isso lá, né, faz com que a eficiência do que a gente está produzindo aqui seja alcançada. E o avanço tecnológico, ele certamente ajuda muito nesse processo. Exatamente. Então, você acha que a gente pode colocar que a implementação do censo é uma ferramenta que pode auxiliar no processo de implementação de políticas que sejam mais eficientes e mais eficazes? Exatamente. E a gente cumpre com isso
um dos princípios da administração pública mesmo, né? E o direito mesmo constitucional, né, de ser atendido, de ter todas as suas necessidades atendidas pelo Estado, né, dentro daquilo que é possível, daquilo que já é legal, né? Principalmente a questão da violência, ela pode ser verificada de uma forma um pouco mais eficaz, né? E o atendimento das vítimas, das pessoas que estão em situação de violência, porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela não é só física, né? Como eu falei inicialmente, ela é estrutural, e parte dessa estrutura, ela pode ser verificada a partir de pesquisa, a partir do levantamento de dados, né? E aí a atuação, ela passa a ser uma atuação um pouco mais qualificada, né, para alcançar esse êxito. Eu acho que a integração dos dados em âmbito federal, ele é muito, muito importante nesse processo também. Então, eu acho que agora a gente já conseguiu ter uma ideia melhor de como funciona o censo e as SPMs e as OPMs. E eu queria perguntar para você, se uma gestora ou um gestor perguntasse para o Ministério das Mulheres por que vale a pena responder ao censo, por que a gente deve mobilizar esforços, direcionar pessoas capacitadas para responder esse censo, e qual seria a sua resposta, por que isso é significativo para os estados e por que vale a pena o incentivo e a participação dos municípios nesse censo? Primeiro porque você vai dar visibilidade à sua estrutura, né? E a gente vai ter condição de comparar, às vezes até descobrir experiências exitosas dentro desses espaços, né, estados e municípios, porque às vezes a gente tem um do lado do outro, né, e as necessidades, elas são necessidades semelhantes, mas cada um tem uma resposta diferente para essas necessidades, que a gente chama um pouco de tecnologia social, né, que é a capacidade de enfrentar determinados conflitos ou impedimentos a partir da criatividade, a partir do estudo, do investimento nessa tecnologia social, né? Então, a gente vai ter condição de verificar isso, né? E aí comparar um com o outro e até sugerir, né, determinados ajustes no que vem sendo executado. A gente sabe que a gente tem um modelo federativo, né? Então, tem o recorte estado, município, né? Então, cada estado ele é responsável por executar determinadas coisas a partir de um marco conceitual único, né, federativo, mas com recortes específicos, recortes que dependem de cultura, dependem de níveis de financiamento, né, de capacidade instalada, de uma série de fatores, né? E grande parte do número de violência, assim, com taxas de feminicídios, mas a gente verificou, né, são provenientes de municípios pequenos, que às vezes não tem estrutura instalada, às vezes não tem uma patrulha. Maria da Penha tem que contar, né, só com o dispositivo de polícia militar e polícia civil, né? Então, isso dificulta um pouco para que a gente tenha um entendimento ampliado. Então, ao se disponibilizar a atender a essa demanda de preencher um questionário, de enviar, de disponibilizar os seus dados, ele está contribuindo, né, para que a gente melhore esse atendimento, qualifique o atendimento. Então, eu acredito que, assim, não é algo muito difícil, né? O questionário ele é autoexplicativo, existe todo um processo, um preâmbulo, né, de explicação como ele deve ser preenchido, e acredito que faz parte, inclusive, do processo mesmo burocrático do município, né, da papelada e tudo mais, e é super importante que ele dê visibilidade a isso. Com certeza. E o Ministério pretende usar os resultados coletados após esse censo para orientar futuras ações direcionadas para os municípios? Exatamente como eu falei anteriormente, a gente está no processo de constituição, né, da SAD Mulheres, e que é uma subsecretaria que vai ser responsável por fazer esse monitoramento e gestão da informação e, posteriormente, avaliação desses dados, né? Então, tudo que a gente souber em relação
as mulheres do território brasileiro, né, como elas estão, onde elas estudam, qual é o processo, por exemplo, vamos pensar na segurança alimentar das pessoas, e aí quando você pensa em segurança alimentar, você pensa nas famílias que estão sendo atendidas, né, por exemplo, pelo Bolsa Família. Né, isso já é levantado, esses dados já existem no Ministério do Desenvolvimento Social, né, mas a gente precisa fazer um processo de interoperabilidade. A gente precisa cruzar esses dados. E o monitoramento faz exatamente isso, com a intenção, claro, sempre de melhorar e qualificar, né, essas políticas o máximo possível, para que elas cheguem de uma forma a atender com justiça a quem deve ser atendido. E uma vez que esses dados sejam integralizados e, enfim, coletados por parte do Ministério das Mulheres, isso vai ser divulgado? Vai ser de acesso público? Sim, até porque toda pesquisa ela tem também esse caráter, né? Um caráter de publicizar essas informações, né? Então, ao publicizar, você também chama atenção, né? Chama atenção até de outras instituições que podem, a partir dessas informações, também fazer o mesmo processo, né? E aí, mais uma vez falando, o Ministério ele trabalha com o princípio da transversalidade das políticas públicas, né? Então, não trabalha sozinho, não tem como trabalhar sozinho, porque ele precisa da saúde, ele precisa do desenvolvimento social, da educação, da justiça, né? Para que as mulheres sejam atendidas nessas especificidades, né, em todas as suas necessidades. E te ouvindo falar um pouco mais sobre o censo e agora entendendo um pouco melhor como vai funcionar, me surgiu uma dúvida. Quem são as pessoas ou os representantes que devem responder ao censo? É a sociedade civil? É a sociedade, cada indivíduo individualmente? São os gestores, os representantes dos estados e dos municípios? Quem é? São os representantes de OPM e SPM. Se eu tenho no meu município a estrutura de uma secretaria, quem é responsável por responder o questionário é a secretária ou alguém por indicação dela. Vamos dizer, a secretária tem um chefe de gabinete, tem uma diretoria, ela designa a pessoa que vai ser responsável por responder esse questionário. Quando eu tenho uma OPM, né, aí como eu expliquei, né, dentro de uma outra secretaria tem, às vezes, uma coordenação, uma superintendência, a pessoa que é responsável por essa coordenação ou superintendência, por esse organismo que está dentro de um outro. São essas pessoas. E a gente precisa de informações bem específicas, entende? Então, só uma pessoa que lida no dia a dia com a questão da política pública para mulheres é capaz de atender o que o questionário do censo exige. E você tocou bem no ponto que eu ia perguntar mesmo. Quais são os tipos de informações que vocês pretendem levantar com o censo? Informações do tipo de perfil, né, de atendimento que é executado naquele município. Por exemplo, vamos pensar um município grande, sede capital, a gente tem hoje 11 casas da mulher brasileira, já, e uma perspectiva de um outro tanto para ser construída, né? Então, um município que tem uma casa da mulher brasileira, né, então ele já constrói uma rede de atendimento. Nessa rede de atendimento, as mulheres elas chegam, às vezes, por meio da saúde, porque se for uma mulher ou menina vítima de violência física, né, de tentativa de feminicídio, o primeiro atendimento normalmente via segurança pública e, posteriormente, né, SUS, Sistema Único de Saúde, ou então vice-versa, né, um aciona o outro. Então, eu preciso identificar essa rede, né? Eu preciso identificar, às vezes, até o orçamento, né? Quanto é disponibilizado para os serviços específicos em cada um desses locais para atendimento de mulheres, né? É bem extenso o questionário, né? E são informações mesmo de gestão pública, né? De gestão de política pública. E como vai ser o processo de disponibilização desse questionário para os estados e para os municípios? O questionário ele vai ser disponibilizado já para esses municípios em que foram identificados
as OPMs e SPMs, né, como eu falei, cerca de 2.195, por meio de um e-mail oficial, né, com o link para preenchimento do questionário. Ainda estamos finalizando essa organização para disponibilizar o link, né, e ainda também estamos nas tratativas para disponibilizar, talvez pelo Colabora.gov. Ainda não está 100% certo, estamos bem próximos de terminar esse processo, uma vez que a perspectiva de disponibilidade desse questionário é 15 de julho. Informações e orientações para o preenchimento desse questionário vão estar disponíveis no site do Ministério das Mulheres? Vão estar disponível e vão ser disponibilizados em outros canais de comunicação também, né? O próprio e-mail que será disparado para esses municípios, estados e municípios, já vai ser um e-mail, né, com um manual, né, de instrução simples para o preenchimento do questionário, né? Mas a gente também está com a perspectiva de gerar comunicação social, né, para esse processo durante todo o período de aplicação do questionário. E me parece que essa estrutura que vocês estão montando para a implementação do questionário, ela está bem robusta. E a implementação de um instrumento assim, ele exige bastante cuidado no manejo das informações, no processo de elaboração do questionário. Quais foram os cuidados que o Ministério adotou na elaboração dele? Então, como eu falei, a gente acabou trabalhando com uma instituição que já tem expertise, como é o caso do IBGE. Então, de certa forma, essa parceria rendeu também análise do próprio questionário pelo IBGE, que já tem esse expertise de pesquisa, né, abrangente, né, tanto pesquisa como o censo demográfico, como os outros censos, né, de agricultura, censo de saúde pública, né. Então, o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele, de certa forma, orientou. E todos os cuidados foram tomados, né? A gente vai estar num período de defesa eleitoral, né? Esse período de aplicação do questionário. Então, todos os cuidados legais, eles foram tomados, e, inclusive, obedecendo à lei de proteção de dados, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, não existe nenhum risco individual e nem coletivo no fornecimento das informações que o censo busca coletar. Acho que com as informações que você trouxe até aqui, deu para a gente perceber como é uma iniciativa que foi construída para realmente tentar melhorar a realidade dos estados através da gestão dos dados levantados a partir do censo. O fortalecimento da cooperação federativa e a ampliação dessa capacidade de planejamento das políticas públicas, ela é muito importante para o planejamento público e político e orçamentário dos estados e dos municípios. Então, eu achei essa uma iniciativa muito interessante. Eu acho que é muito importante para os municípios participarem e engajarem com isso, principalmente para a gente ter essa integralização maior dos dados em âmbito federal depois. Para a gente encerrar, eu queria ver se você tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para gestoras e para gestores públicos, se tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar, e te deixar o espaço aberto para você complementar a sua fala e a gente já encerrar. O tempo inteiro que a gente conversou aqui, nesse podcast, né, a gente falou da importância de que os dados sejam fornecidos, né, para gerar essa qualificação mesmo da aplicação da política pública, que ela seja abrangente, justa. Nunca pensamos uma política pública sem pensar nessa abrangência, mas às vezes por questões diversas, né, como é o caso mesmo do tamanho do país, a diversidade que esse país tem de realidades, né, as mulheres, elas estão integradas em todo tipo de realidade. Aí a gente pensa nas mulheres das águas, das florestas, dos campos, mulher que está a trabalhadora doméstica, a trabalhadora rural, né? A mulher da iniciativa privada, a servidora pública, a mãe solo, um país que tem um absurdo de mães, né, que criam seus filhos sozinhas. Então, a gente precisa
ter um conjunto de políticas que atendam essas mulheres nessas especificidades, né? Então, responder o questionário, né, e fazer com que essas informações cheguem onde deveriam chegar, né, é também contribuir para que a justiça social seja feita, né? Gerar dados, a gente tem um vazio de dados em relação a essas realidades específicas, né? Então, gerar esses dados, contribuir para esse conjunto de informação é muito importante, né? Porque então a ampliação dessa execução fortalecem o gestor, fortalece quem está lá na ponta, quem está no município pequeno, por exemplo. A gente tem muitos municípios no Brasil que tem 1.500 moradores, né? Município com uma condição de executar algumas coisas bem reduzida. E esses municípios eles podem, então, receber, né, essas políticas, recepcionar essas políticas públicas e atuar de uma maneira mais qualificada a partir do conjunto de informações que a gente tem, porque os desenhos vão ser feitos também observando essas especificidades, essas subjetividades, às vezes, que tem em cada um dos municípios. E como a gente diz com frequência aqui na ABM, a vida acontece dentro dos municípios. Então, é muito importante a gente tentar, nós, enquanto Estado, a implementação de políticas que enxerguem, que observem as especificidades de cada um desses estados. E me parece que o Censo de Políticas para as Mulheres é uma ferramenta e uma possibilidade interessante para apoiar esse tipo de ação. Hoje nós recebemos aqui Juliette Oliveira, mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação. E esse foi mais um episódio do podcast da Associação Brasileira de Municípios, Diálogos Federativos. Muito obrigada pela presença e por compartilhar esse momento conosco. Espero encontrá-los novamente no nosso próximo episódio. Acompanhe a ABM nas nossas redes sociais e até breve.